Então, na aula de hoje, nós falaremos sobre a função delta de Dirac em um sistema tridimensional e aplicaremos num problema simples de eletromagnetismo, mostrando como essa função delta de Dirac é utilizada no eletromagnetismo. Então, vamos à nossa aula. Então, nesta aula, falaremos sobre a função delta de Dirac em sistemas em 3 dimensões. Então, da mesma forma, a definição que nós temos da função delta de Dirac em uma dimensão, 2 dimensões, ela é válida também para 3 dimensões, onde nós podemos escrever essas funções delta, num sistema, como é o caso das coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Então, não vou fazer uma aplicação da função delta para algum tipo de coordenada tridimensional. Outra propriedade importante é com relação às derivadas. Então, a integral de menos infinito a mais infinito da derivada da função delta de Dirac com relação a f de x é igual a menos f' de a. Então, você tem que a derivada de menos x é igual a menos a derivada de x. Como exemplo, eu farei uma aplicação em eletromagnetismo. Então, o que você tem é uma carga localizada numa posição A com relação ao eixo Z, e a posição dessa carga é dada por R0, que é igual a vezes o versor K. Então, nós podemos escrever a densidade de carga como uma função delta, porque a carga só está localizada nessa posição com relação ao eixo Z. Então, você tem a densidade de carga, no caso é um sistema tridimensional. Você supõe que essa densidade de carga ela é volumétrica. Tá? O sistema é tridimensional, mas você tem uma carga pontual em um dos eixos, mas o sistema continua sendo tridimensional. Então, você consegue escrever essa densidade de carga como uma integral sobre todo o volume. Então, quando você escreve essa integral, você tem Q vezes delta de x, delta de y e delta de z menos a, que é a posição onde essa carga está deslocada, vezes o delta de x, delta de y e delta de z. Então, como a carga é uma constante, ela pode sair para fora da integral. Então, nós temos essa integral para determinar a densidade de carga, que é dado neste ponto, onde ela está em A, então nós temos que essa integral vai dar exatamente a carga. Outro aspecto importante é calcular o momento de dipolo. Então, nós já vimos algum tempo atrás, nesse curso, quando fizemos lá a aproximação utilizando a função de Legendre, nós determinamos como escrever o momento de dipolo. Então, o momento de dipolo é dado pela distância, que é R', vezes a densidade de carga com relação a essa distância R'. Então, nós podemos escrever o momento de dipolo como o vetor, onde o vetor xi mais yj mais zk, vezes a distribuição de carga que nós tínhamos pela densidade de carga que nós descrevemos anteriormente. Quando fazemos isso, nós escrevemos esse produto, desses vetores, então temos um sistema tridimensional. Quando fazemos isso, nós temos para a primeira parte da integral em I, que já a primeira integral de menos infinito a mais infinito de x delta de x dx é igual a zero. Então, esse termo já é nulo. Para j, nós temos y vezes delta de y dy, que é igual a zero. Quando vamos para cá, nós temos a primeira integral de dx, delta x dx igual a 1, a segunda integral de delta y dy igual a 1, e a terceira integral, nós temos que existe uma carga lá em z igual a A. Então, z menos A, a função delta é no ponto A. Então, nós podemos determinar que o momento de dipolo, nesse caso, é um versor na direção K, Q vezes A, o que é o que nós observamos na figura com relação à posição dessa carga e o momento de dipolo que ela gera. Então, na aula de hoje, nós finalizamos o entendimento da função de delta de Dirac. Na próxima aula falaremos sobre as funções de Green, que são intimamente relacionadas às funções delta de Dirac. Então, até a nossa próxima aula.